O segundo caso é um convênio, o instrumento assinado foi um convênio com o Ministério do Meio Ambiente, só que o conveniente aqui, o ente que apresentou o convênio, foi um consórcio municipal. Isso mesmo, um consórcio municipal. Poderia ter sido um consórcio estadual? Sim. Poderia ter sido uma empresa pública municipal ou estadual? Também. Poderia ter sido uma secretaria municipal ou estadual? Sim. Poderia ter sido uma prefeitura ou um governo do estado? Também. Poderia ter sido uma ONG que tivesse apresentado esse pedido? Também. Vejam só, quando você entende captação de recursos. Então, nesse caso aqui, o que foi apresentado? O objeto do convênio. Elaboração do Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para o extremo noroeste de São Paulo. O recurso ele veio através de emenda individual. Mais uma vez, um recurso de emenda individual para essa finalidade. Mas por que, Márcio, de novo uma emenda individual? Não sei, mas poderia ter sido uma emenda de bancada, uma emenda de comissão, uma emenda de relatoria ou uma extra emenda. Poderia ter sido sim. Poderia ter sido através de edital de chamamento público, como poderia ter sido através de uma lei de incentivo. Também. O recurso ele foi destinado para execução de custeio. O valor que foi destinado a esse consórcio público foi 280 mil. O consórcio público ele optou por entrar com uma contrapartida de R$ 7.500. A meta foi uma meta aqui. Elaboração do Plano Regional de Gestão Integrada Resíduos Sólidos do Consórcio Intermunicipal do Extremo Noroeste de São Paulo. O PAD, o Plano de Aplicação Detalhada, que demonstra como vai ser executada essa meta, ele disse que vai ser contratada uma única empresa, contratação de empresa especializada para a elaboração desse plano regional. Então, eles optaram aqui por quê? Por contratar uma empresa através... Como é que eles contratam essa empresa? Eles são um consórcio público municipal. Eles contratam aplicando a lei de licitações, a 866 e demais legislações da área. Então, no caso aqui, eles optaram por contratar uma empresa para elaborar esse plano. E eles poderiam ter feito de outra maneira? Poderiam. Eles poderiam, o próprio consórcio, através dos seus funcionários, do seu quadro técnico, com a utilização de alguns quadros técnicos de municípios que são consorciados, ter executado essa elaboração desse plano em conjunto, não contratando uma empresa para isso. Então, cada caso tem que ser estudado. Cada tipo de captação tem que ser estudada. Nesse caso aqui, eu tenho certeza que essa opção foi selecionada por ela ser mais prática. Assim, eu não coloco os funcionários do consórcio sobrecarregados por mais uma atividade e nem também os funcionários da prefeitura. Eu contrato uma empresa que seja especializada nessa área e ela vai elaborar esse plano para mim, em conjunto com os municípios e o consórcio também, participando. Então, a proposta aqui foi apresentada no dia 10 de março de 2020. Ela só foi aprovada no dia 28 de dezembro de 2020, do ano de 2020, essa captação. O convênio foi publicado no dia 6 de janeiro de 2021. A vigência iniciou dia 28 de dezembro de 2020 e tem término previsto para 31 de dezembro de 2021. Ou seja, uma vigência de 1 ano, colocar aqui. E se eles não conseguirem executar em 1 ano? Não tem problema. Como eles colocaram o fim da vigência 31 de dezembro de 2021, eles têm até 30 de outubro de 2021, agora desse ano, para entrar com um pedido de prorrogação da vigência. Porque é assim que está na legislação. A legislação diz que até 60 dias antes do término da vigência eu tenho que fazer um pedido. Eu faço o pedido para quem? No caso aqui é um convênio. Ou seja, e é no Ministério do Meio Ambiente junto a esse consórcio. O consórcio faz um pedido através da plataforma, comunicando ao Ministério que precisa prorrogar a vigência do instrumento. Por que ele poderia fazer esse pedido, por exemplo, de prorrogação de vigência? Por N motivos, como por exemplo, por causa da pandemia, eles não conseguiram executar as ações. Eles quem? A empresa que eles contrataram. A empresa, por N motivos, pode ser por um motivo climático, pode ser por um motivo de saúde pública geral, como a pandemia, pode ser por qualquer motivo, desde que esteja bem justificado, eles fazem um pedido de prorrogação. Prorrogação por quanto tempo a mais? O tempo que eles acharem que é necessário, que eles acharem que for necessário. E o Ministério vai analisar e aprovar ou não. Geralmente o Ministério sempre aprova, desde que você faça o pedido dentro do prazo previsto, que é até 60 dias antes do término da vigência. A prestação de contas, 2 meses após o término da vigência. Então aqui o termo de referência foi aprovado no dia 3 de novembro de 2020, ou seja, eles apresentaram uma proposta junto com o termo de referência no dia 10 de março de 2020. Executaram diversas correções, vai e volta de diversos pareceres. No dia 3 de novembro de 2020 eles aprovaram o termo de referência, finalmente. Volto a repetir. Quando a minha captação, o objeto dela envolve equipamento, e aí em equipamento
entende-se como equipamento permanente, equipamento de fato, eletroeletrônico, veículos, maquinária, etc. Ou envolve o custeio de atividades, a execução do custeio, como, por exemplo, uma capacitação, uma elaboração de um plano, um evento, um seminário, um simpósio, não importa o que seja, uma atividade que eu já executo ou uma nova atividade, um custeio de uma atividade. E custeio de atividade, eu posso colocar também lá dentro da realização desse custeio alguns materiais permanentes e também material de consumo e etc. Quando envolve isso, o meu instrumento principal passa a ser meu termo de referência. Em alguns casos, é exigido até um plano de sustentabilidade. Em alguns casos. Quando envolve obra, seja construção, reforma, ampliação, o meu instrumento principal é o meu projeto de engenharia e arquitetura. E aí é uma outra regra, tem um outro prazo a ser cumprido. Nesse caso aqui, como é custeio, é o termo de referência. E o termo de referência ele tem necessariamente que ser aprovado junto com a proposta, para que seja assinado o instrumento e dê início à execução. Então, a proposta foi apresentada dia 10 de março de 2020, o termo de referência foi aprovado no dia 3 de novembro de 2020, após diversas correções e apresentação de diversas documentações. Mas o instrumento, a assinatura, o êxito na captação só ocorreu no dia 28 de dezembro de 2020, ou seja, mais de um mês, quase 2 meses depois que houve a aprovação do termo de referência. Então, eu apresentei minha proposta, aprovei meu termo de referência, assinei meu instrumento, dei início à execução. O que tem que se fazer aqui essa entidade novamente? Tem que apresentar o processo citatório. E ela apresentou o processo citatório. Ela apresentou a primeira vez em maio de 2021 e foi rejeitado. E aí apresentou novamente em junho de 2021 e foi aprovado. Ela apresentou novamente no dia 23 de junho de 2021 e foi aprovado. Depois desse dia, que é aprovado o processo citatório, junto com todo o meu certame, até a homologação, eu contrato com a empresa vitoriosa, tudo isso foi analisado e foi aprovado no dia 22 de junho de 2021. Ok. Agora, o que eu tenho que fazer? Após a aprovação do processo citatório, eu tenho que aguardar o desembolso do recurso. Neste caso aqui, o desembolso aconteceu no dia 23 de julho de 2021, ou seja, um mês após a aprovação do processo citatório, aconteceu o desembolso. Então vamos entender um pouquinho de prazo, porque muitas pessoas me perguntam, mas Márcio, quanto tempo demora entre o início da captação de recursos, que é o cadastramento da proposta, até o dinheiro estar na conta? Nesse caso aqui, o cadastramento da proposta foi feito no dia 10 de março de 2020. E o dinheiro foi cair na conta no dia 23 de julho de 2021. Olha isso. 1 ano e quase 5 meses depois, o recurso foi cair na conta, o dinheiro. E aí o dinheiro caiu na conta, tinha contrapartida? Tinha. Aí eu tenho que fazer o depósito da contrapartida. Como o recurso não caiu na conta na sua totalidade, o que foi desembolsado até agora foi 138 mil, a contrapartida também eu não preciso depositar ela na sua totalidade. Eu posso depositar ela proporcional ao recurso que foi desembolsado na primeira parcela. E aí a contrapartida aqui no caso era 7.500, eu coloco ela proporcional também ao valor, porque no caso aqui a captação foi de 280 mil. Então, essa captação aqui do segundo caso, ela está em execução, deve ter sido depositada a contrapartida, e aí iniciou-se a execução. A execução do quê? Da elaboração desse plano. Com o quê? Com a contratação de uma empresa para elaborar esse plano, que foi o que eles escolheram aqui.